Oi, boa noite, pessoal. Estão me ouvindo aí? Opa, boa noite, sim. Ah, eu estava aqui errado no microfone. Esperar só mais um pouquinho o pessoal entrar. Hoje a gente vai ter nossa segunda aula, a gente vai conversar um pouquinho, umas coisas boas. Vai ser bem interessante a aula de hoje. Muitas pessoas eu acho que não vão poder participar, também por causa do feriado, né? Na hora da gente fazer essas datas, deu um pouco de conflito com esses feriados também, mas a gente tem que seguir o nosso cronograma. Lembrando que todas essas aulas são gravadas, né? E hoje não vão ter problema de trocar de sala, porque a gente conseguiu arrumar a questão do workspace. Vamos esperar só mais um pouquinho, aí a gente já começa a aula, né? Porque lembrando de novo que essa aula fica gravada, todos que quiserem ver depois, que tiverem esse tempo de ver depois, né? Pode ficar à vontade. Então, pessoal, deixa eu te falar aqui, eu estou acompanhando pelo celular para ver. Hoje vai ser nossa segunda aula. Hoje a gente vai falar um pouco sobre política, vai falar um pouco sobre os editais também, né? Tanto do PNAB, principalmente, que são os editais que agora são permanentes, né? Até teve uma notícia é, dessa semana que foi aprovado no Congresso algumas mudanças na lei do PNAB, que ele vai ser não só garantido o valor até 2027, mas ele também vai ser uma política perene, uma política que vai além de 2027. Então é bem interessante a gente saber os editais, a gente saber como que funciona, né, esses critérios de seleção, como funcionam esses editais de seleção, porque é embasado neles que a gente vai fazer nossas propostas de ações culturais, né? Então, é muito importante para nós, agentes culturais, futuros agentes culturais, nós entendermos essa construção desses editais, entendermos porque eles não exigem, mas porque eles fazem essa democratização,
por que eles ampliam para grupos, né, como LGBTQIA+, pessoas do sistema prisional, qual que é a intenção desses editais. Então, vai ser bem interessante também, eu trouxe 2 editais aqui para a gente dar uma analisada, um edital da CECEL, né, da Aldir Blanc, que foi desse ano, que vai sair o resultado agora, esses meses vai sair o resultado, e eu trouxe o edital de Minas, do PNAB também, que é interessante a gente ver, que são mais ou menos os mesmos setores. Tá? Quem está aí ao vivo e ouvindo, conseguiu dar uma lida no material, conseguiu dar uma olhada? Fala para mim. Alô? Tem alguém que está ouvindo aí? E é bem interessante vocês darem uma olhada no material, porque vocês vão notar que nós vamos dar uma pincelada nesse material, que ele é bem completo, e vamos trazer para a nossa realidade, não só aqui do Mato Grosso, mas nessa ênfase de inovação, inclusão e diversidade, que é o objetivo do nosso projeto. Então, eu vou... Pode falar, Vanilda. Alisson, o material ao qual você está referindo são os editais? Não, aquele material que eu mandei o link no grupo Tá. e que dele é o material do nosso curso. Mas qualquer coisa eu vou editar, se vocês quiserem dar uma olhada. Eu dei uma olhada no material. Ótimo. É porque o material, vocês vão, isso que eu queria salientar. O material, vocês vão ver que eu vou passar muito em cima dele, mas eu vou trazer a nossa realidade. Porque esse material está bem estruturado mesmo para a gente entender essa diversidade que é essas políticas culturais. A política de cultura viva, a política Aldir Blanc, porque vem a Paulo Gustavo, né? Mas a Paulo Gustavo ela é uma lei que foi só ali pela questão da pandemia, então a Aldir Blanc já é uma lei de perenidade, uma lei que vai mesmo para fomentar a cultura durante anos. Então, é bem interessante a gente ver o material e entender o que a gente vai falar aqui na aula. Tá? Então, eu vou fazer minha apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mão, que hoje está mais fácil, né? Os recursos tecnológicos foram bem feitos, e aí dá para a gente conseguir não ter aquelas dificuldades que a gente teve na primeira aula. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela para vocês darem uma olhada. Então, a gente tem que entender que a cultura ela é uma ação em movimento. Ela é uma ação, né? Porque ela tem um fim específico, ela tem seus objetivos específicos, mas ela também é um conjunto de construção que sempre vai mudando, que sempre vai se diferenciando de cultura a cultura, não é? E essa é a caracterização, quando a gente vai ver das políticas públicas também, é esse movimento de agir e movimentar o setor cultural. Então, é importante a gente entender o que é cultura, né? Então, naquele material tem bem descrito lá o que é cultura, mas eu achei interessante trazer aqui para vocês nessa apresentação, para vocês ficarem cientes. Que, por exemplo, a palavra cultura, ela abrange características específicas de uma população e suas diversas variações. Então, ela atinge a humanidade como um todo. Ela é uma ferramenta para a gente refletir não só a nossa realidade social, como o nosso conceito de estudo, educação, formação escolar, manifestação artística, teatro, música, a pintura, a arte em si, né? E nesse contexto, a gente pode definir a cultura em duas perspectivas. Primeiro, ela é um elemento, uns conjuntos que caracterizam a existência social de um povo, de uma nação, de um grupo, e a segunda como os conhecimentos, as ideias, as crenças que são construídas
por esse grupo e que moldam a experiência social desse grupo. Então, essa é a definição de cultura. E aí, a gente vai ver que a cultura ela é um termo bastante amplo, porque ela abrange tanto vários aspectos que incluem tradição, costumes, crenças, leis, comportamentos, valores compartilhados por pessoas. Então, a cultura ela é ressignificada de geração em geração. E isso reflete a dinâmica daquela cultura naquele momento temporal, não é? Então, e ela também vem dessas relações do sujeito. Então, ela está submetida à política, ela está submetida a relações internacionais, a influências internacionais, a influências locais, influências culturais de outros lugares, né? Então, a cultura brasileira, quando a gente vai falar, por exemplo, de diversidade, e a gente começou essa aula um pouco hoje diferente com mais um sertanejinho, a gente tem que entender, né, para dar animada nesse feriado também, a gente tem que entender que essa diversidade, quando a gente vai falar sobre cultura, não é só grupos minoritários, a gente vai falar sobre minorias também um pouco mais para frente, mas é também a expressão artística. No exemplo da música, que nem eu estava falando do sertanejo, o como que ela caracteriza aquela determinada sociedade, aquele determinado grupo, né? Então, a gente tem vários, né, não só o forró, tem aqui no Mato Grosso o siriri, o cururu, o rasqueado, né? Então, aí você vai, né, no Pará, já tem uma outra visão também de música. Então, é muito interessante a gente ver que essa movimentação da cultura, ela acontece até dentro de um país, ela acontece dentro de um estado, ela acontece dentro de uma comunidade. Então, é importante a gente entender que ela é uma ação em movimento, ela é uma ação que se ressignifica a cada momento, a cada ano, a cada geração em geração. E aí, dentro disso, a gente entra no que a gente chama das políticas culturais. E o que são essas políticas culturais? A gente pode dividir essas políticas culturais em dois pilares. Elas podem ser tanto políticas de identidade nacional, que elas são ela parte de um conceito de cultura que não só identifica essa nacionalidade, mas ela preserva o patrimônio histórico de um país. Então, esses instrumentos de cultura, de fomento à cultura, o que eles vão embarcar? Museus históricos nacionais, monumentos cívicos, ações de preservação e conservação da cultura tradicional, não é? Que nem eu estava falando, por exemplo, do siriri, do cururu, né? De questões ribeirinhas ali. É bem interessante a gente ver essas diferenciações dessas políticas. E aí, ao outro pilar, são as políticas de reconhecimento da diversidade. Então, nessas políticas, ele entende que a diversidade compõe um Estado. Então, nessa abordagem, é mais ligado a minorias, né, a LGBTQIA+, mulheres, negros, né, essa variação de grupos que a gente tem dentro do nosso país, né? E elas incluem também, a exemplos das políticas nacionais, museus, né? Não sei se já viu aqueles museus indígenas, tem museus da consciência negra também, a preservação do patrimônio material, que a gente vai ver o que é material e imaterial também, né? Bens materiais e imateriais, bens culturais materiais e imateriais, e também as tradições e práticas orais e culturais que são únicas dessas sociedades. Então, é muito interessante a gente saber que tem essa diferenciação nessas políticas. Aí, de olho nessas políticas, que se nasce o quê? Que se nasce os editais, não é? Então, por exemplo, eu estava citando um edital do PNAB, né, que é um exemplo, mas a gente tem a Cultura Viva, que foi vinculada com o PNAB também, mas ela tem outras formas de financiamento, não é? E isso tudo a gente vai ver que a visão crítica, a visão
da cultura é o quê? A primeira é levar a cultura ao povo, a visão da política cultural, né? Desculpa. A visão da política cultural, em si, que junta aqueles dois pilares, é o quê? É levar a cultura ao povo, se sugerir também a separação desses grupos, porque sabe que eles são importantes e precisam ser fomentados. E a segunda é a demanda social, a necessidade de democratizar a cultura, né? Fazer uma força coletiva. Então, nesses princípios, o que a cultura busca garantir? Ela busca valorizar ela busca reconhecer os valores consensuais e não apenas os interesses dos mercados, mas aqueles valores que são culturais, muitas vezes, e a gente também pode entrar, por exemplo, quando a gente vai falar de medicina tradicional, não é? Aquele chazinho, aquela coisinha. Então, esse reconhecimento dessa cultura, que daí ela vai ser uma cultura imaterial, que ela não é tão palpável e, às vezes, ela não é ela não é atrativa para o mercado. Então, isso é muito importante da gente entender o que é uma política cultural, não é? E, dentro disso, a gente vai ouvir o termo, isso, né? Desculpa, muitas pessoas já ouviram, né? E aí eu não quero entrar no mérito político, nada sobre isso, mas a gente tem que entender o que são minorias. Então, minorias, na sua definição, é um termo que evidencia que existe sujeitos que são menos assistidos por essas políticas públicas e que vivem à margem dessas sociedades, em desvantagem da relação da maioria. Então, não necessariamente ele está falando de quantitativo de pessoas, de quantidade, de número de pessoas, mas ele está, sim, reconhecendo a vulnerabilidade daquele público, daquele grupo, daquela comunidade, né? Então, é por isso que a gente vai falar, e os editais, muitos vão vir segmentados, né? E dar pontuações a mais, critérios a mais, ações a mais que valorizam alguns projetos, que são para pessoas negras, para deficientes, para idosos, para mulheres, para LGBTQIA+. Então, é muito importante da gente entender isso aqui. Então, em resumo, a diferença entre as políticas culturais é bem mais no conceito, né? Porque quando a política de democratização da cultura visa ampliar a alta cultura, o que seria definido na alta cultura? É essa produção mesmo de uma exposição de arte, de uma exposição artística, de um festival musical. Essa é uma alta cultura. Então, nessa visão, as políticas de democratização da cultura visam atingir esse público de alta cultura, museus, tal. Enquanto as políticas de democracia da cultura, elas defendem uma visão mais inclusiva, que valoriza a diversidade, todas as expressões culturais. Então, isso é muito importante da gente entender o que é democratização e o que é democracia cultural, porque isso vão ser os pilares dos editais. Isso vão ser os pilares dos chamamentos públicos que a gente vai participar, não é? Né, a gente, como agente cultural, né, isso eu vou definir um pouco mais, a gente definiu também, eu vou dar uma pincelada mais um pouco que a gente viu na aula passada, mas o agente cultural, ele tem um pouco uma diferença do produtor cultural, no entanto, um agente cultural também pode ser um produtor cultural, não é? Mas isso tem uma diferenciaçãozinha bem tênue, porque o agente cuida mais da gestão, enquanto o produtor cultural cuida mais da produção, da realização de tudo, não é? Então, é interessante, e aí a gente já vai entrar, se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mãozinha aqui, que eu estou dando uma olhada, e aí eu paro e tiro alguma dúvida também. De modo geral, para que serve esses editais, né? Semana passada eu falei muito que acaba que ele é muito burocrático e ele cobra muitas documentações, mas é porque ele, em tese, ele tem que cobrar algumas situações para ver se você encaixa naquele público-alvo que ele deseja fazer, aquela política pública, né? E também se você
vai trabalhar com aquele público ou com aquela grupo que eles entendem que tem que ser mais valorizados. Lembrando, de novo, naquele conceito. Isso que vai definir todos esses editais é esses dois conceitos, de democratização e democracia cultural. Então, o edital, o que ele nada mais é que uma chamada pública. Ele é lá, né, o órgão público, né, a prefeitura, o Estado, ele vai chamar ações, agentes culturais, para submeterem projetos, né, por ser público, tem que ser tudo transparente, né, por ser um recurso público, principalmente vindo da União, tem que ter lá, seguir os princípios da administração pública, né, os 5 princípios da administração pública. Então, como todo processo público tem que haver. Então, ele é um pouco parecido, similar, com um processo seletivo, uma licitação, um concurso público. Então, sempre quando a gente trabalha com dinheiro público, a gente tem que ter entre aspas, quando a gente vai fazer essa transferência de recursos ou uma contratação de mão de obra, por exemplo, no concurso público, a gente tem que ter esses editais. Então, é importante a gente entender o porquê que existem esses editais. Não é à toa, não é que eles fazem. Então, a gente entendendo que existe essa visão dentro dos editais, a gente tem que entender como eles são estruturados, né? Então, eles não têm só a abertura, ele não vai só mostrar as aberturas das vagas, as quantidades, o público X ou Y que ele vai trabalhar. Ele vai ter que mostrar também os cronogramas, os critérios de seleção, a como vai ser divulgado os resultados, se tem um sistema de cota, a quantidade de vagas, as regras que esse edital vai impor, né? Para tudo isso garantir os princípios, igual eu falei, da administração pública, né? A transparência, a impessoalidade, a moralidade, e vai, né? Que são 5. Então, a gente tem que entender essa formação desses editais. E aí, ele parece, né? E aí, a aula passada eu falei sobre essa burocracia, que ele é muito burocrático, né? Mas a gente tem que entender a burocracia como uma padronização. Mas a burocracia, né? Quando a gente vai olhar numa parte mais histórica, o que ela diz respeito? Ela diz respeito a essa sistematização, a essa transparência, né, que os editais ou que qualquer outra coisa pública vai ter que ter para você não só documentar, mas para você ter um processo que consiga, por exemplo, ser imparcial, né? Imparcial entre aspas, mas consiga tratar todos do mesmo jeito, né? Independente se existe cotas ou grupo X ou Y que vão receber pontuações a mais. E então, não só para a transparência, mas também na hora da sua prestação de contas, você vai saber o que é que você tinha que executar e o que é que você executou. Então, isso é muito importante, a gente saber que o edital, de novo, voltando, às vezes ele parece chato, burocrático, extenso, não é? Mas ele não é à toa que se fazem os editais dessa forma. Então, dentro dos editais, a gente tem não dois tipos, mas dentro dos editais culturais, a gente pode caracterizar 2 tipos de editais. Os editais de convocação, que ele tem um evento, uma ação, né, de interesse público, por exemplo, uma assembleia de um condomínio, de um sindicato, e que ele vai informar o que é o encontro, por que é o encontro, a data, o local. E a gente tem os editais de incentivos fiscais, que são o quê? Que são concebidos tanto por governos, pessoas físicas, jurídicas, para apoiar projetos culturais, esportivos ou sociais. Por exemplo, eu não sei se vocês viram no grupo, que eu postei lá, que o Estado abriu semana passada um edital para fomento para ações culturais, para fomento para ações esportivas de organizações sem fins lucrativos que tenham inscrito no Conselho de Desporto do Estado do Mato Grosso. Então, essas são as formas
de editais, mas, nesse caso, ele é uma transferência de recursos. Muito desses incentivos fiscais, a gente entra, por exemplo, na lei Aldir Blanc, na lei Rouanet. A Rouanet, por exemplo, a empresa ou a pessoa física também, ela tem, você é selecionado, você tem um edital lá, você submete um projeto e você tem um valor X que o governo, nesse caso, né, Rouanet, o governo federal, que o governo autoriza para você e fala assim, ó, você pode captar tantos recursos, um recurso X, que eu vou descontar do imposto desse X ou Y, dessa pessoa ou empresa X ou Y que contribuiu com o seu projeto. E aí, a gente também tem vários, né? Por exemplo, em Minas tem o ICMS esportivo, né? Tem algumas formas de diminuição de impostos para esse fomento cultural, esportivo e social também, né? Social, a gente tem um exemplo dos fundos, né? Fundo da criança e adolescente, fundo dos idosos, que pode doar até 6% e ser descontado do imposto de renda, tanto pessoa física como pessoa jurídica. Então, é interessante a gente saber e ver essa diferença desses dois editais. E aí, eu vou entrar um pouco aqui com vocês, eu vou trazer aqui, deixa eu ver se ele está mostrando. Tá. Pronto. Aqui. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Pode dar um aí para mim. Não, então não vamos. Continuar. Então, aqui é interessante a gente ver esse edital aqui. Esse edital é o edital 11, foi um edital da Política Aldir Blanc, do Estado de Minas Gerais, né, da Secult, em Minas Gerais chama Secult. E esse edital, eu trouxe dois editais que são mais ou menos parecidos. Esse aqui era a proposta de mostras e festivais, e no caso do Mato Grosso, do PNAB, ele foi incluído com vários outros projetos no que eles chamam de edital Viver Cultura, que eu vou mostrar também. Então, o que eu quero que vocês vejam, né? A gente tem um edital aqui, ele vai falar, né, o porquê do edital, o objetivo, né? Aqui, desculpa. Ele vai trazer, por exemplo, as categorias de seleção que cada um vai ter, não é? Aqui, por exemplo, nesse edital aqui, foi selecionado 203 projetos, né, para esse fomento, né, de festivais e mostras, e aqui ele estava especificado por categorias. Essas categorias eram o quê? Quantidades de vezes que esses eventos já foram realizados. Então, a primeira categoria era para eventos inéditos, e a última categoria para eventos acima de 12 ou 15 edições. Então, é mais ou menos assim para a gente dar uma olhada. Mas o que eu quero que vocês vejam é que nesse edital, eu vou mandar no grupo também para vocês darem uma olhada, mas assim, ele não tem, eu acho que vai ser mais fácil eu mostrar para vocês o aqui do Mato Grosso, mas ele vem dizendo sobre a categoria de cotas, ele vem dizendo sobre remanejamento, tal. Aí aqui, ele tem um anexo 1, um anexo que é o edital. O anexo do edital, ele vem trazendo as categorias, ele vem dizendo, descrevendo cada coisa, né, como que cada um vai ser selecionado, o que ele vai ter que trazer. E aí a gente entra, por exemplo, nesse do Mato Grosso, que é muito interessante a gente ver. Por exemplo, o do Mato Grosso, que é o Viver Cultura, que eu estava falando para vocês aqui, ó, o Viver Cultura, ele foi dividido em ações, né, enquanto o de Minas era só, aqui, vamos aqui nos objetivos, para vocês verem essas diferenças. Vou botar aqui para o objetivo. Está lá em cima. Objetivo geral. O objetivo desse edital é a seleção de projetos de mostras e festivais artísticos e culturais, além de iniciativas de difusão audiovisual, para receber esses recursos financeiros, tal. Beleza. Enquanto aqui, qual é o objetivo do edital que foi feito no Mato Grosso?
é a seleção de projetos culturais, aí eles ampliaram, né, eles colocaram todos, tanto musicais, artes visuais, teatro, dança, como culturas marginalizadas, grupos marginalizados, imigrantes, LGBTQIA+, comunidades ribeirinhas, pantaneiras, agricultura familiar, povos ciganos. Então, ele é bem agregado mesmo esse edital do Mato Grosso, da CECEL, por exemplo. E nesse do Mato Grosso, que é para sair o resultado de semana que vem, ele vai selecionar 100 projetos, né? Aí ele vai ter do mesmo jeito um anexo, a descrição, mas dentro dessas visões. Aí, por exemplo, é interessante a gente ver o anexo 1, que é o anexo dessa lei Paulo, da Lei Aldir Blanc do Mato Grosso, que aqui ele vem descrevendo o que ele quer, quais projetos, o quantos eles vão selecionar em determinada área. Então, por exemplo, você tem música, 20 projetos, né? Aqui a gente tem as categorias de cotas, né? Ampla concorrência, PCDs, artes visuais, teatro, dança, circo, artesanato, né? Aí a gente tem também a seção, e isso é bem interessante, do edital da CECEL. Esse nosso projeto, por exemplo, ele foi aprovado pelo edital Viver, o edital Identidades, da Lei Paulo Gustavo. Então, eles juntaram, e não fizeram um edital Identidades, mas fizeram um junto, mas dentro desse edital do Viver Cultura, existe vagas para identidades. E o que quer dizer essas vagas para identidades? São projetos e ações que são desenvolvidas com ou por povos de terreiro, povos ou imigrantes refugiados, LGBTQIA+, populações ribeirinhas, povos ciganos, população de situação em rua, de rua, população egressa do sistema prisional. Então, tudo isso é interessante para a gente ver. Mas, principalmente, o que eu queria trazer o edital aqui do Mato Grosso é para ver que uma coisa não tem no edital de Minas, por exemplo. Essa ação bem aqui. Alguém está falando? Não? Essa ação bem aqui, ó. Deixa eu ver. Manejamento. Aqui, ó. Critérios sociais e territoriais. Isso aqui no edital de Minas, por exemplo, não foi trago. Não trouxeram essa pormenorização, ou melhor, essa bonificação de pontuação ou de vagas por critérios sociais ou territoriais. Na verdade, em Minas foi avaliado, mas eles avaliaram pelo IDH, mas não tinha uma pontuação. No edital do Mato Grosso, o que eles fazem? Eles têm aqui que, no mínimo, 60% das propostas selecionadas deverão ser oriundas dos municípios do interior e 40% da região metropolitana, Cuiabá, ali, né? Essa região metropolitana. Então, quer dizer que na hora que eles forem selecionar os projetos, não só tem pontuação a mais, por ser municípios menores do que 20 mil, 40 mil habitantes, mas também que, por exemplo, participando do MP Criativo, são 5 vagas. O nosso projeto é sobre laboratório criativo. Então, a intenção é montar uma organização e aí a gente vai fazer umas ações de capacitação mesmo de empreendedores, tal, e incubação, vai entrar uma coisa assim, porque tem a ver com esse laboratório criativo, que é do edital criativo. Então, de 5, no mínimo, 3 propostas vão ser, né, 60%, né, se fosse 50% não daria, porque são 5, né, mas vai 3, de 2 a 3 propostas que eles vão selecionar que vão ser do interior, as outras propostas vão ser da região metropolitana. Então, eles vêm também com uma pontuação a mais, né? Aí eles vão trazer também os critérios de seleção, geralmente aqui, né, num anexo diferente desses outros, e lá nos critérios de seleções você vai ter essas pontuações diferentes, por gênero, por qual população que uma população ribeirinha, uma população indígena, né? Tem essas diferenciações.
Então, é muito importante a gente entender essas transformações, ou melhor, essas identificações que eles veem com necessidade de fomento cultural e conseguem trazer esses editais. Então, novamente, às vezes o edital, ele é muito, como que eu vou falar? Engessado, né? Mas ele acaba que é essa necessidade mesmo de transparência. É porque, assim, eu não sei se vocês têm contato com licitação, por exemplo, eu trabalho com isso, com licitação. É difícil, às vezes você abre um edital, né, e eu consigo ver o edital na lata, se ele é rolo ou não. Na hora que eu estou lendo o edital, eu consigo saber se ele tem uma intenção de beneficiar uma empresa ou não. Então, é muito importante a gente ler o edital. Todo o edital também, ele tem um tempo lá para você questionar, né, os critérios, tudo isso, ele tem esse tempinho, os editais. Não cabe, claro, nesses critérios de seleção, porque muitas vezes ele já vem com tudo, com aquela copia e cola, né? Porque todos esses dois formulários, eu não sei se vocês vão notar aqui, eles são, entre aspas, um copia e cola do que o governo, a União mandou para os estados e municípios. E aí eles fizeram esses editais de fomento, né? Que nesse exemplo é o edital da Lei Aldir Blanc. Então, gente, voltando novamente aqui aos slides, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Não? Então vamos voltar aqui aos slides. Eu estou correndo um pouco mais, que eu vejo que vocês estão... Espera aí. Silvete, pode falar, se levantou a mão. Eu estou vendo o meu celular aqui e não no computador. Boa noite, professor. Boa noite. Hoje ou mais à frente, você vai estar passando essas, não sei como você chamaria, características ou dicas para a gente poder estar identificando essa parte que você falou, de beneficiar ou não. Por exemplo, se seria satisfatório, compensaria participar ou não dessa licitação. Eu vou desligar minha câmera só um pouquinho, peraí. Então, mais para frente, qual que é a minha intenção, qual que é a nossa intenção com esse curso? Nesses primeiros momentos, a gente vai falar um pouco dessa parte mais teórica, que tem a ver dos projetos, dos editais, mas lá pelo final do curso, e é uma ação que vocês vão ter que fazer também, vocês vão construir um projeto cultural ou um projeto de empresa. Então, nessa hora do projeto cultural, se você me falar assim, não, Alisson, eu quero construir um projeto para a Lei Aldir Blanc do ano que vem do Mato Grosso. Então, a gente vai construir dentro dessas características que você está falando, você entendeu? Então, eu não sei se eu vou conseguir passar para vocês, como que eu vou te falar? Esses pormenores, porque isso é mais a experiência, você entendeu? Aí chega um momento que você lê tanto editais que você já vê, fala, não, por que nesse aqui tem e nesse aqui não tem? Eu participei de uma licitação, gente, na prefeitura de Januária, em Minas Gerais, era para a seleção do PNAB. Aí eu fiquei em segundo lugar, eu dei uma proposta de 16 mil. Aí o primeiro lugar deu uma proposta de 12 mil. Só que o cara, na hora lá, era um portal eletrônico, o cara, na hora lá, ele falou para mim, não, ele falou para a comissão de licitação que era só ele para selecionar os projetos. Aí eu te pergunto, como que você tem lisura e transparência num projeto que só tem numa ação que só tem um seletor? Então, se eu entrar com recurso, é ele mesmo que vai avaliar o recurso? Bem monopolizado ali, né? Então, não tem lógica, né? Então, e aí, porque a gente não está vendo, porque essa lei, ela vem um pouco agora, mas muitas vezes, em editais maiores, acaba a judicialização do edital, você entendeu? Porque não tem como ele falar que é imparcial, é só um, não tem como selecionar. Vai debater com quem, né? Então, vai debater com quem? Aí, imagina, você é agente cultural, escreve o seu projeto, aí o cara vem e me fala que só ele avaliou o seu recurso, você vai falar, não, isso aqui está errado. Aí, como assim? Um critério só, né? Um critério só, uma pessoa só.
Então, não tem coisa que não tem lógica. Então, isso nos editais, e isso eu notei muito nos editais do PNAB, como ele é um copia e cola do que a União passou, eles se... Como que eu vou te falar? Eles se importaram muito de deixar alguns critérios fixos, mas cada estado e cada município adotou algumas ações a mais, algumas pontuações a mais. Por exemplo, que nem do Mato Grosso que eu falei, eles entendem que essa regionalização é muito importante, porque querendo ou não querendo, eu sei que tem algumas pessoas de Cuiabá, mas a gente sabe que a cultura é centralizada na região metropolitana. Então, como que a gente vai, por exemplo, hoje eu sou de Guarantã do Norte, como a gente vai trazer isso para Guarantã do Norte, para Peixoto, para Juara, para Campo Verde, para, você entendeu? Para Campo Verde tantas mais coisas perto. para serem desbravadas, né? Tantas outras culturas para serem desbravadas, né? Para ser desbravado, que também necessitam dessas culturas, desse fomento cultural. Então, eu achei muito importante e achei muito legal a CECEL fazer isso, a territorialização desses projetos. Então, aí muitas vezes as pessoas vão achar, não, isso aqui é injusto o pessoal da região metropolitana, mas aí quando a gente vai avaliar, e vai ser agente cultural mesmo, a gente sabe que dentro da região metropolitana você tem várias outras formas de financiamento público disso, de financiamento de recursos, né? Então, é importante a gente entender. Mas eu espero que no final do curso vocês estejam expert nesses editais. Não sei caso... se... eu não sei se... Eu não prometo para vocês que vão ser aprovados, mas que vocês vão saber, e se por acaso acontecer alguma coisa de não ser aprovado, vocês vão saber o que questionar. Fala, beleza, mas isso aqui não estava. Por que você, em Minas, por exemplo, esse edital que eu mostrei para vocês de Minas, porque assim... Quando eu fui selecionado com o projeto da Paulo Gustavo, eu estava com residência fixa aqui no Mato Grosso. Eu estou terminando uma faculdade, que eu sou formado, mas estou fazendo ciências contábeis, e agora eu estou residindo em Uberlândia, só até mês 6 eu vou voltar para cá. E aí, como eu estava do ano passado, eu consegui me cadastrar nesse do PNAB de Minas. Eu fiquei em 185, 185 foi o meu lugar. Aí eu fui ver a avaliação deles, eles tiraram um ponto para mim, porque o objetivo, isso eles não falaram no edital, o objetivo deles não eram pequenos eventos, eram grandes eventos. Então, tiraram pontuação minha, porque o meu evento não tinha tanta gente. Só que eu previ 800 pessoas no meu evento. Se eles querem um evento grande, R$60 mil, não dá para me fazer, não, hein? As coisas não bate, né? Que é um evento com 3 mil pessoas. Para começar, evento acima de 3 mil pessoas, você já tem que ter todo um aparato de segurança, corpo de bombeiro, palco, tem que ter toda essa estrutura. Então, 60 mil não dá, não, gente. Então, o projeto teria que ser todo reestruturado, né? Eles não deixaram claro no edital, mas na hora da seleção deu para ver que era isso. E aí... elimina muita gente, né? Sim, e aí eles colocaram uma pontuação lá que começou a aparecer ponto do nada, você entendeu? Tipo assim, o que eles colocaram no critério deles, tem projeto que tirou ponto a mais. Uai, da onde que apareceu esses pontos? Então, como pode falar? Então, tá dando muito BO ali em Minas, o povo tá reclamando muito disso. Como que eu posso falar que esse processo é transparente, sendo que ele tem pontuação a mais, sendo que ele tem critérios que ele não estava julgando, ele não estava deixando específico no edital e ele julgou, né? Só que, por exemplo... Fica quase eliminatório ali no início para muitas pessoas, né? Luciano, nós estamos conversando um pouco, mas é para vocês falarem, para dar animada nesse feriado. Pode falar, Luciano. Boa noite a todos. Minha primeira participação. Professor Luciano, aqui de Novo São Joaquim, município de Novo São Joaquim. E sou, além de professor aqui, sou presidente do Conselho de Cultura. Também sou formado pela Basileu França em produção cultural, em Goiânia. Mas os meus eventos são mais oriundos do esporte, acho que pelo símbolo aí deu para notar. Mas nós estamos aqui com esse grande problema que você mostrou aí, a gente foi agraciado com 60 mil,
Temos aí umas datas aí que é praticamente 60 dias para desenvolver chamada pública edital e tudo mais. E já definido bem as áreas, para 10% para indígena, 20% para quilombolas e populações da família agrícola e tudo mais. E aí os outros 5% para quem vai desenvolver esse projeto, 6%, aliás. E aí, irmão, não sobra nada. Não sobra nada e aí que é público. E como fala essa questão justamente que... mas 800 pessoas aí considera como um evento pequeno. Para nós aqui de uma cidade que tem uma população de 6 mil habitantes, não é, se você conseguir levar 800 pessoas, já é um grande sucesso. Então, a gente vai ter aí esse caldeirão de artes, multiartes aqui, né, com música, com brincadeiras culturais, com dança, escultura, gastronomia, mas, assim, vai passar desses 60 mil porque é investimento privado, particular, porque se fosse só os 60 mil, não daria. Não, é desse jeito, Luciano. Eu vou, como que eu vou falar? Vou ser sincero com vocês. Eu me inscrevi na Lei Paulo Gustavo, só que a minha intenção era ir no MT Criativo, que era 100 mil reais. Aí eu tô vendo agora os projetos. O meu projeto eu vou executar em 1 ano. Tem projeto que ganhou 100 mil, que é 3 dias. Eu falei, mas o que você acha que eu vim fazer? Eu executei querendo fazer o trem em 1 ano com 50 mil, os caras ganham 100 mil fazendo projeto em 3 dias. Então, isso a gente tem que ver, porque isso pesa muito, o recurso financeiro pesa, mas realmente, na hora que a gente vai colocar no papel, é pouco. Aí, na hora que eles cobram, é nota, não sei o quê, o preço já muda, ou aquele fornecedor que você negociou já não negocia mais, porque ele não emite nota, aí não consegue, e o que você faz? Porque se você não emitir nota e não comprovar a prestação de contas, você tem que devolver o dinheiro. E aí? E se bate essa lapada e fala, não, devolve 50 mil que você fez aí, que você não executou tudo. É difícil, né? Mas eu acho que é muito disso para a gente conversando, essas peculiaridades de cada um, né? E aí a gente a gente trazendo a experiência que nem do professor Luciano, né, de você, Silvete, dos outros agentes culturais, da gente entender esse dia a dia que não é fácil. Não é fácil, às vezes a gente acha que o recurso é muito, planeja ali uma maravilha, na hora que a gente vai colocar no papel, você fala, vixe Maria, entrei numa furada. O que eu faço agora? Já assinou o termo, já recebeu o dinheiro, agora tem que fazer, tem que chorar e a mãe não vê. Então, é muito importante e é interessante também, Luciano, esse do esporte, é isso que vocês estão fazendo. A gente fazer às vezes, a gente tem que sair um pouco tem um recurso público, mas a gente tem que ir um pouco para o recurso privado, para complementar isso, né? E às vezes até um outro recurso público, mas é de um outro ente para complementar isso. Só que tem um outro adeno. Vocês sabiam que muitos projetos, e até do PNAB, você não pode fazer o mesmo projeto para 2 editais? Lá no edital, ele já deixa claro que não pode ter sobreposição de recurso. Eu não posso pedir o mesmo recurso para o mesmo projeto. Eu tenho que fazer um outro projeto. Então, olha a dificuldade que não é isso, né? Então, é difícil. A vida do agente cultural não é fácil. Mas a gente tem várias leis. Eu falo também, essa nossa ação é uma ação pontual, mas a SCUT que é a escola, como que é o nome? Eu não lembro como que é o nome, peraí. Vamos falar certinho para vocês aqui. Escola Solano Trindade de Formação e Qualificação Artística, Técnica e Cultural. Essa, da SCUT, ela é federal, e ela tem vários cursos, várias capacitações da área da cultura. E tudo isso, como o nosso curso, conta para depois você mostrar o seu portfólio. Então, né, eu, por exemplo, estou procurando uma pós na área... Eu não tenho pós na área... Eu tenho formações em alguns cursos, mas eu não tenho pós na área cultural. Eu fui procurar uma pós, eles querendo cobrar 30 mil reais. Eu não tenho 30 mil reais para pagar numa pós, não, velho. Então, é difícil, né? Então, acaba que a gente também tem que
buscar essas capacitações de algumas formas para dar aquele up no nosso currículo. Porque uma coisa, por exemplo, no de Minas, eu ganhei pontuação total no meu currículo. Era de 20 pontos, eu ganhei 20 pontos por isso. Porque eu perdi a pontuação foi no meu projeto. Só que é uma coisa assim, que por 5 pontos eu fiquei em 150. Eu falei, ué, mas que te acha isso por 5 pontos? Então, uns critérios estranhos. Aí eu não sei. Sinceramente, eu já trabalhei com o poder público. Muitas vezes eles vão fazer esses editais, né? E vocês, né, o Luciano, que trabalha no Conselho de Cultura, sabe dessas coisas. Às vezes não tem o interesse dessa democracia mesmo, você entendeu? Às vezes o edital está feito mesmo para atingir um público Y ou X. Então, esse é um problema que a gente vai enfrentar. Então, por exemplo, eu vejo aqui o município de Guarantã devolveu o recurso da Lei Aldir Blanc, da Lei Paulo Gustavo. Não. Aqui nosso prefeito chegou a pedir que devolvesse, que desse negócio de nota, tudo. E aí falei, não, a dificuldade maior foi ganhar, agora vou devolver, mas de jeito nenhum. E aqui não executaram, eles fizeram a seleção, não repassaram o dinheiro até 31 de 2024, teve que devolver o dinheiro, 80 mil reais da Lei Paulo Gustavo. Imagina o que já não ia incentivar a cultura. Mas aí eles foram fazer um edital, eles fizeram um edital para selecionar um projeto só, para fazer um monte de coisa. Então, que democratização é essa? Nenhuma. Nenhuma. Então, eu entendo, é pouco recurso, mas então eu vou abrir categorias que atinjam esses poucos recursos e consigam fazer alguma coisa. Então, eu estou vendo, e eu não me envolvo muito com política aqui, essas coisas, mas acaba que a gente tem que entender sobre a política, mas receberam 200 mil da Lei Aldir Blanc, tem até 30 de junho para executar. Eles não abriram nada, não abriram seleção, não abriram nada. Certeza que eles vão devolver de novo esse recurso, porque eles não vão conseguir executar até 30 de junho, porque tem várias coisas, eles têm que fazer um processo de transparência, de lisura, né? Espera aí, que alguém está me ligando aqui, não estou conseguindo parar isso de acho. Peraí. Ai, gente, difícil. Deu certo. E aí, como que a gente vai, como agente cultural, a gente vai ter, porque é tão difícil, gente, a gente escrever um projeto, é tão difícil você ler o edital, você entender o que eles querem e você conseguir submeter. O mais difícil é você executar também, porque aquilo que a gente está falando no plano ali, no papel, é uma maravilha. Na hora que a gente entra no vamos ver, o bicho pega, o dinheiro não dá. Eu tive problema com gente que eu contratei, que eu falei assim, eu vou te dar um pouco de dinheiro para você dar uma animada, mas foi minha cagada ter feito isso, porque eu estou tendo que fazer o serviço da pessoa. Eu falei, então tá, é bom saber que eu nunca mais vou te chamar para nada. Porque se for desse jeito, ainda eu tentei animar, né? Eu falei, não, toma um pouquinho de dinheiro aqui para você dar uma animada para trabalhar. E fiz foi me ferrar. Falei, então tá, então a próxima vez vocês vão ver. Vai ser trabalho primeiro e depois receber, para largar de ser besta. Então, a gente também tem que construir uma equipe técnica muito bem entrosada, assim, entendeu? É interessante a gente fazer isso, e por isso que eu cito sempre a Lei Aldir Blanc, porque ela é uma lei que vai se tornar perene, gente. Então, ela é uma lei que, depois de 2027, ela vai vir e isso vai mudar o setor cultural, isso vai mudar as regiões. Então, por exemplo, voltando de novo ao edital que a gente viu ali do Mato Grosso, ele vai trazer cultura para essas regiões menores, para essas cidades menores, né? E aí, que nem o Luciano estava falando, o meu projeto, por exemplo, em Minas, era em Uberlândia. Uberlândia é do tamanho de Cuiabá. Então, 800 pessoas para Uberlândia não é nada, mas 800 pessoas para Guarantã do Norte é muita coisa. Então, e Guarantã do Norte tem 35 mil habitantes. Então, como que a gente vai fazer isso, né? Como que a gente vai deixar o projeto bonito, viável também, para o avaliador falar, não, beleza, mas teve um adeno. Eu não recebi da lei, eu não sei se alguém foi aprovado aqui na lei Paulo Gustavo, eu não recebi a avaliação do meu projeto. Eu nem fui atrás, porque eu fui selecionar, mas eu não recebi a avaliação. Então, isso é uma dificuldade. Como que eu vou saber o que foi bom, o que eu vou ter que melhorar? Eu não sei se do PNAB eles vão fazer isso diferente, mas em Minas veio o relatório junto dizendo. Só que o relatório era aquilo lá, como que você vai discutir, porque daí não identifica quem que é, não fala quem que vai reaver o seu recurso,
Está um rolo isso. Então, essa questão política também tem a ver tem muita influência na hora da gente fazer nossas ações culturais. Então, mais alguém quer falar? Pode falar, Vanilda. Então, Alisson, aqui no estado do Mato Grosso, durante o edital da Lei Paulo Gustavo, eu pedi um feedback. Eu tive um projeto que ficou selecionado em último lugar, tinha 6 vagas, e eu fiquei exatamente na 6ª vaga, e eu queria saber exatamente onde eu errei para poder melhorar os próximos, né? Onde estariam os pontos fracos. Eles não dão esse feedback. Já me informaram via telefone que dá o feedback sim, que é tudo muito simples, é só você mandar e-mail. Eu mandei e-mail ano passado, estou esperando até hoje. Então, como que você, né? É isso. A gente, como agente cultural, é isso, avaliar o nosso trabalho, né? Falar, será que esse avaliador conseguiu entender o que eu queria fazer? Será que a minha dificuldade foi o meu currículo? Foi a minha equipe técnica? Foi alguma meta que eu coloquei lá que não estava certo? Só que, por exemplo, desse de Minas eu achei muito interessante, porque eu vi aonde que eu fui, o cara deixou claro, o seu evento está com pouco público. Ele falou, quais isso? Quais eu questionei? Então, tá, moço, você quer um evento com 3.000, 4.000 pessoas? Não é comigo, que eu vou fazer com 60 mil reais, que é muita coisa. E, sinceramente, gente, o meu pai tem uma empresa de segurança, ele mexe com brigadista, essas coisas. Não é barato. Não é barato você pedir o alvará, todas essas coisas da prefeitura para você fazer evento grande, não é barato. Tem muita responsabilidade. Então, é importante esses feedbacks. Aí, como a gente vai cobrar, não sei, né? Se a Vanilda mesmo já está falando, eu nem fui atrás, mas eu imagino, se eu tivesse pedido, estava até hoje esperando. E se por acaso você não fosse... Pode falar, Luciano. Eu tenho uma parceira, a Lígia, ela te conhece, inclusive, do MINC, e assim, o que acontece? Ela, cara, é uma luz para nós aqui, que assim, desde que a gente descobriu ela, e assim, faz videochamada, vem, orienta, olha, faz isso, coloca isso, tal, tanto, pauta isso, ela corrige a sua chamada, ela corrige o seu edital, e ela tem uma equipe também que você vê na hora que está conversando com ela, tal, e ela está, olha isso aqui para mim, faz isso, abre isso aqui, tal, tal. Então, assim, cara, depois eu posso até passar o contato para quem tiver o interesse, porque, assim, cara, é uma parceria. Porque nós temos um conselho aqui que tem 16 membros, a reunião aparece 5 para trabalhar, cara, assim. Mas não é um mal aqui só de São Joaquim, não. Eu converso com os colegas aí que realmente todo mundo tá na mesma, outros que só pegam um cargo por pegar, e assim, quando você fala em editar, tá correndo e tudo. Eu sou daquele o princípio, o não eu já tenho. Então, aí o que aparece eu vou jogando lá. Com certeza. Luciano, o grupo do MINC aqui no estado do Mato Grosso tem grupo de WhatsApp? A Lígia tem não é bem um grupo, ela é individualizada, sim. Mas, assim, a partir do momento que você cai no cast dela, na pasta dela, aí ela te dá toda a atenção. Tá, porque eu tenho uma certa dificuldade de comunicação com a Lígia, e estou achando estranho você falar que ela é super acessível. Pelo menos comigo, né? A gente teve uma videochamada, a reunião aí, eu estava na escola e tal, e a gente falou praticamente por quase 2 horas e tudo, e justamente ela orientando nós a respeito de datas e tudo mais que a gente tem para gastar esses 60 mil aí, então, assim, é isso que eu estou te falando, assim, toda vez que teve vezes que eu que furei com ela, inclusive, sabe? Então, assim, e ela sempre coloca o pessoal, quando a gente está falando, ela sempre coloca o pessoal para estar correndo atrás, sabe? Obrigada. É muito importante esses contatos que a gente tem também. Mas, mudando só um pouco de assunto, eu já fui funcionário público, né? Eu era CC, comissionado. E eu trabalhava com a parte de convênios, prestação de contas, e me enfiaram no tal do Conselho Fiscal da Previdência Municipal lá. Moço, era do mesmo jeito, nós tínhamos 8 membros,
eu tinha que sair catando o povo, porque eu tinha que aprovar balanço, como era fiscal, eu tinha que aprovar os balanços, fazer as atas, né? Fazer a reunião, apresentar os balanços, apresentar os prejuízos e lucro, porque tudo tinha que enviar. Nossa, eu tinha que sair correndo atrás do povo para pedir, falar, pelo amor de Deus, você tem que participar dessa reunião para me aprovar esse trem. E é essa dificuldade, né? Eu acho que muitas vezes não que seja, né? Muitas vezes é por indicação as coisas, mas muitas vezes também não tem o interesse desse setor cultural, porque é muito importante, tanto o Conselho de Cultura, como o Conselho de Esporte, o Conselho de Segurança Pública, todos eles são importantes, porque eles são uma forma que a população, né? Aí vai ser o município, o estado, tal, mas aí vamos ver na visão do município, que o município envolve tanto os gestores dele, como a própria população que vai ser atingida. Então, na hora que ele abre um edital, que ele abre uma chamada, ele tem não só o reconhecimento da população, mas daquele público-alvo que vai ser atendido. Então, foi muito importante, eu não lembro quem falou na aula passada, eu acho que é de Alta Floresta que ele estava falando, o professor também, estava falando sobre essa ação que eles fizeram para realizar os PAR, né? Que é as planilhas lá que tem que preencher para submeter o município, o estado submete para conseguir o recurso da União. Então, é interessante a gente fazer esse mapeamento e essa conversa com os agentes culturais e com os promotores culturais, porque a gente vai saber quais são as necessidades, né? Então, por exemplo, eu com toda a certeza, eu sei te falar que a necessidade de Guarantã, eu não sei o que eles vão fazer na Lei Aldir Blanc, mas na Lei Paulo Gustavo eles não iam ser atendidos. Do jeito que eles fizeram o projeto, era para beneficiar uma organização só. E eu só não entendi porque não repassaram o recurso. Então, além de beneficiar uma organização só, não repassaram o recurso e devolveram o dinheiro. Então, pelo amor de Deus, né, gente? Pleno século XXI, a gente devolver dinheiro público porque não executou, é difícil, né? Então, a gente da área cultural, a gente está conversando, a gente está brigando por 60 mil conto. Então, se tem alguma coisa, eu vi que eu não tenho dinheiro para isso, o município, por exemplo, eu vi que eu não tenho dinheiro para abordar todo mundo, mas eu vi que tem organizações X ou Y que tem um impacto muito maior. Aí tudo bom, aí faz um projeto, um edital específico para essas organizações. Isso pode, mas agora não pode ser esses critérios assim, né? Esses critérios sem pé nem cabeça. Então, o Estado, eu não sei, tinha uma menina da CECEL aqui, eu não quero falar mal da CECEL, nada, nem puxar o saco, mas do que eu vi, a CECEL, né, independente do que isso que a Vanida falou, dos feedbacks, mas o edital deles está muito bom sobre essa questão da democracia e democratização. Então, cultural, né? Então, eles realmente importaram com isso. Aonde que eu preciso investir mais em cultura? Qual é os grupos que eu preciso investir mais em cultura? Então, é muito importante nisso. E outro ponto... Em tratando da questão da democratização, a CECEL ela sempre foi maravilhosa. De todos os estados que eu olho, porque eu olho em Roraima, porque eu tenho cliente em Roraima, eu olho em Rondônia, porque eu tenho cliente em Rondônia, e de vez em quando a gente tem aquela espiada mesmo, dá aquela vontade de espiar. E até hoje, o edital que mais atende a diversidade foi a CECEL. E agora, na PNAB 2024, né, que a gente está executando, esperando os resultados agora em 2025, eles foram terríveis com os povos indígenas. E não deu tempo de correr atrás, porque a diversidade no Mato Grosso, a diversidade mais latente que a gente tem, são 43 povos indígenas. Não teve categoria povos indígenas, vocês viram? Teve cota. Teve cota para pessoas indígenas. Mas a categoria não tinha. Um específico para indígenas, né? Verdade, Vanilda, que a gente encontra. Aqui eu sou vizinho e professor, inclusive, de Chavantes aqui. E aí, quando estipula lá no edital que tem 10%, a gente tem que é oriundo para eles, mas e a nota? Como é que se consegue? Aí eu tenho que contratar um artista indígena, que ele tem um funk hoje, assim,
para esclarecer um pouco da situação indígena no Mato Grosso. E aí, mas só que ele é lá do Xingu. E aí fala que eu tenho que contemplar o meu município. A maioria, 60%, eu tenho que fazer investimento dentro do município, os 40% só que eu posso investir para fora. E assim, mas esses 10% eu gostaria que fosse aqui. Mas como eu contrato, a maioria não tem nem documento, é a maior dificuldade do mundo. Mas, Luciano, em relação a isso, passa o e-mail para a CECEL, porque a CECEL aceita aquele RG antigo. A CECEL, graças a Deus, aceita recibo, não precisa tirar nota fiscal para eles. Gente, a CECEL é maravilhosa com os povos indígenas, só que sempre teve cota e categoria. Dessa vez, por exemplo, surgiu, tinha ciganos, tinha, enfim, lá nos territórios tinha tudo, só não tinha indígena. Eu falei, uai, que é isso? Não tem mais indígena no Mato Grosso? Cadê? Aí ele foi e falou assim, Vanilda, durante aquele tempo que eu me ausentei para poder concorrer à campanha aqui, houve uma falha e não tem como reverter. Infelizmente, vai ser assim mesmo. A única coisa que eles colocaram diferente, depois, numa daquelas atualizações do formulário, é o seguinte: quando eu, Vanilda, escrevo, eu não sou indígena, eu sou mestiça, não sei nem de onde que viemos, nossa origem, então passou escravo, passou indígena, passou tudo na minha família. Então, eu não tenho uma origem definida. Então, logo no começo estava assim, a gente concorria geral, depois reservaram cotas para eles. Você vai apresentar em território indígena algum projeto? Sim, o meu caso foi dentro de um território indígena. Só que daí teve o que o Jean conseguiu fazer. Então, aí tinha lá uma caixinha para eu clicar se eu era indígena da comunidade ou não. E quando era eles, então a cota privilegiou eles. Mas assim, gente, foi um estrago geral, tá? Porque sempre teve a categoria povos indígenas. E agora tinha ciganos, tinha egressos do sistema prisional, tinha moradores de rua, né? Pessoa, não é moradores de rua, tem um outro termo lá. Aí tinha os assentamentos, mas não tinha. A categoria ficou de fora e assim, foi um estrago. Mas assim, volto a reiterar, não existe. Eu não conheço um outro estado que respeita tanto quanto a CECEL, exceto essa falha em que se cometeram agora na PNAB e que vai se corrigir o ano que vem, eu tenho certeza que vai. Vai. E eu posso falar por mim, também pelo edital Paulo Gustavo, pelo edital que eu estou participando de identidades, que eles são bem abertos também, Luciano, essa parte que a Vanilda estava falando, de recibo. Então, por exemplo, se você comprova, claro, tudo isso você tem que formalizar, isso que eu estava falando da questão da burocracia, tudo você tem que deixar formalizado para eles também ter o aparato, mas se você formalizou, eles aceitam, porque você vai explicar, não é uma liderança indígena, é uma pessoa X, de uma comunidade tal, não tem jeito de emitir nota, para eles tudo bem. Até porque, até esse outro professor, eu não sei, mas você também deve saber, Luciano, ele estava falando que na hora que veio esses recursos da Udir Bank, é porque isso, eu não... peraí, isso eu falei para vocês semana passada. Existem existem estruturas de projetos. Então, quando a gente vai a projetos até 300 mil reais, eles são considerados projetos simplificados. E quando você tem um projeto simplificado, ele vai querer a prestação de contas só do objeto, não uma prestação de contas financeira. Então, a maioria desses projetos e dessas ações do PNAB, Paulo Gustavo, eles são menos de 300 mil reais. Então, somente a execução do projeto já é uma prestação de contas. Então, isso livra muita coisa. Mas isso não livra você de ter que emitir nota, de ter que emitir um recibo, de fazer um orçamento, né? Tudo isso está englobado ali, dentro do negócio da transparência, da burocracia, que vai auxiliar nesse processo seletivo. E aí, isso é uma coisa que a gente... É chato, mas a gente não consegue mudar. Porque Teve é a forma coisa... Pode falar. Teve outra coisa, Luciano, que nós conseguimos. Agora, o Banco do Brasil
tem um tipo de conta que não emite mais cheque. Então, a única forma de pagamento que contemplava os povos indígenas era cheque. Por quê? A gente pega, faz tudo bonitinho, tira a cópia do cheque, vai para a aldeia com esses cheques dentro de uma pasta, de uma pochete. Chegando lá, às vezes o indígena não está na casa, ele está para o mato, às vezes não tem internet, outra forma de pagamento não daria conta. Então, toda a vida nós trabalhamos com cheque, porque já aconteceu da gente fazer pagamento para o indígena até dentro do rio, os barcos estavam se cruzando, nós reconhecemos, fizemos sinal, voltou, a gente passou o cheque para ele. A forma com que ele vai gastar esse cheque é ele que decide, se ele vai trocar no mercado, tem o mercadinho próximo da aldeia, às vezes tem mercadinho dentro da própria aldeia. Então, a forma com que ele vai gastar, o cheque tendo fundo, nunca voltou, então não tinha problema. E agora o Banco do Brasil não está emitindo mais cheque para todo tipo de conta. Tem algumas que não se emite mais cheque, vai virar uma forma de pagamento obsoleto. Inclusive, vários lugares já não pega mais. O que aconteceu? Levamos o caso até a CECEL. E agora, pagamento de 2 desses projetos só via Pix. E agora, gente, como se tem indígena que nunca abriu a conta em banco, como que eu vou deixar aquele talento de fora? E se é ele que sabe fazer o cocá, eu preciso dele para passar a cultura adiante. Então, o que fizeram? Uma pessoa nomeada pela comunidade vai receber por todo mundo, vai lá na cidade, vai fazer um saque e vai trazer os recibos todos assinados e vai entregar para nós. Então, a gente é maravilhosa. Você ia falar alguma coisa, Luciano? Assim, a saída nossa aqui também foi fazer isso com o cacique. Inclusive, ele teve uma reunião com nós também aqui ontem, e aí a gente explicou. Porque ele tem o documento, né, de cacique, tem a conta e tudo mais, e aí a gente vai destinar o pagamento para ele, e ele vai fazer o repasse para o pessoal que vai participar da nossa semana cultural aqui, do Caldeirão Cultural. Isso, e o ano passado, durante a execução do Viver Cultura ainda, porque vocês sabem que foi tudo atrasado, eles aceitaram a gente fazer em dinheiro, mas de que forma? A gente pegou todas as rúbricas, todo o valor, né, destinado somente aos indígenas, aquele valor foi destinado para uma outra conta da mesma associação, foi retirado, aí naquela outra conta podia ter saque. Aí foi onde a gente sacou, só que a gente é muito cuidadoso, tá? A gente, inclusive, tira a foto da pessoa recebendo o dinheiro, tá em cima da mesa o dinheirinho dele, e o recibo do lado, ele tá assinando, aí a gente fala, olha aqui que nós vamos tirar uma foto. Aí, assim, a foto vai dele com o dinheiro ali todo do lado ali, de jeito que dá para ver quantas notas tem. Então, a gente é bastante cuidadoso para não deixar nenhuma sombra de dúvida, né? Gente, eu deixei mais esse momento para a gente conversar, porque esse curso também é a troca de informações, é um network. Então, essas vivências que a gente tem que ir conversando, que é coisa que às vezes a gente pode ser que não passe agora, mas algum colega nosso já passou e vai nos auxiliar a fazer esses projetos. Então, eu vou abrir de novo, eu vou continuar compartilhando, a gente já vai caminhar para o final, para vocês aproveitarem o feriado, que eu gosto de marcar só em data assim, ó, perto feriado. Mas eu peço desculpa, porque realmente, quando a gente tem esses planos, é muito louco. Vocês estão vendo a tela aí? Dá um alô para mim aqui, que saiu aqui do meu celular. Sim. Então, aqui, voltou. Então, a gente falou sobre os editais de convocação, a gente falou sobre a importância das políticas públicas, isso é bem importante da gente entender, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre a gestão cultural. Era isso que eu falei, que eu estava me confundindo, eu não falei na aula passada, eu vou falar agora. Então, o que é a gestão cultural? Ou melhor, a gestão cultural que o agente cultural vai fazer. Ela pode ser tanto de pequeno como grande porte, ela tem a ver com planejamento. Então, aquilo lá que a Vanilda mesmo falou, todas essas ações de quem vai receber, como vai receber, vamos tirar foto, vamos levar cheque, vamos fazer isso aqui, vamos conversar com a CECEL,
todas essas ações é o agente cultural que vai fazer. Então, ele vai embarcar tanto recursos humanos, como recursos materiais, como divulgação, o orçamento, o planejamento, o início do evento. Todas essas ações são competências do agente cultural. Então, muitas vezes essa dificuldade é reduzida porque o agente cultural ele é o promotor cultural. Ele não é só aquela pessoa que vai gerir tudo isso, ele é a pessoa que vai executar também. Então, isso é muito importante. Tem uma diferenciaçãozinha, um pouquinho, né? Eu nem coloquei aqui. Tem um pouquinho de diferenciação, mas é essa linha tênue que vai diferenciar mesmo, de quem executa e de quem planeja. Porque muitas vezes o produtor cultural ele não está nessa amplo planejamento. Né? Ele não está lá na hora da prestação de contas, ele não está lá na hora da elaboração do projeto. Então, a importância do agente cultural não é só a gestão, ele também está interligado com as áreas técnicas. Né? Então, a gestão cultural abarca diferentes objetos com quais se recorre a várias diversidades de mecanismos e instrumentos de planejamento, execução, gerenciamento, né? E o que é o objeto deste gerenciamento? A arte, o patrimônio, a memória, as manifestações culturais populares, a cultura de massa, né? Então, essas diferentes formas de expressão cultural que muitas vezes o poder público não consegue atingir. Quem vai atingir é o agente, o promotor cultural, não é? Nesse caso nosso, o agente cultural. Então, ele pode ser e trabalhar tanto com o dinheiro de fins públicos, como o dinheiro de fins privados, né? A gente só tem que entender e diferenciar dinheiro público. Uma lei Rouanet, por exemplo, é um dinheiro público. Um fomento que o Sicredi abre para organizações sem fins lucrativos é um fomento privado, não é? Então, a gente tem que diferenciar um pouco para entender como que vão ser as formas de política. Por quê? Quando eu tenho dinheiro público, ele tem várias características que ele tem que trazer. Quando ele tem um dinheiro privado, geralmente essas características não estão presentes. Então, ele tem outros critérios de seleção. São vários, né? A Vanilde falou sobre o Banco do Brasil, tem um edital do Banco do Brasil para quem tem organizações sem fins lucrativos, para quem mexe com cultura e esporte, que nem eu estava vendo que tem uns aqui. Se eu não me engano, esse edital do Banco do Brasil contempla também, é bom vocês darem uma olhada. Isso eu estava conversando com a Fernanda, que é aqui de Terra Nova, que representa a PAI. Aí a gente estava dando uma olhada do que poderia fazer lá, mas tem que ter um cadastro lá, que é um cadastro online que você faz, mas tem que ter esse cadastro. Então, é muito interessante a gente ver também, na hora de analisar os editais, o que eles estão cobrando da gente, o que eles querem de documentação, o que eles querem de equipe técnica, e o que eles querem de realmente, voltando na documentação, muitas vezes você tem vários cadastros que você tem que fazer. Por exemplo, do PNAB, que a gente teve nesse ano, provavelmente acho que vai continuar nos outros, todo mundo que teve que fazer inscrição no projeto teve que se cadastrar no mapa cultural do Mato Grosso. Então, tinha que ter o ID e mandar junto do corpo do projeto. Então, isso é interessante a gente saber, porque são coisas que, se está lá no edital, são coisas que desclassificam. Então, o que é interessante a gente ver? Que agenciamento cultural, ele vai levar também à cidadania cultural. E o que ela é? É um reflexo da sociedade que não está pensando só no comercial, naquela, né, lembrando da democratização e da democratização, autocultura. Não é só uma exposição de um autor renomado, não, ele está vendo aquilo, né, aquilo que a sociedade precisa. Como que eu vou exemplificar? Aquilo que a sociedade, por exemplo, aqui em Guarantã, e a gente estava falando sobre indígenas, aqui a gente está perto do Xingu, né, aqui é perto de Peixoto de Azevedo, onde é o Xingu, por exemplo, como que essa sociedade está inserida e como que ela está trabalhando com esses públicos marginalizados. Então, a cidadania cultural é muito importante porque ela garante
né? Não só o direito à informação, o direito à fruição cultural, não é? Que é essa diversidade cultural, a produção cultural, a participação, não é? Então, a Vanessa estava falando, por exemplo, que nesse edital do PNAB desse ano não teve um grupo específico para indígenas, então isso é uma coisa da gente notar nos editais também, quais grupos ou não estão sendo bonificados, né? É isso, voltando ao que eu estava falando, eu achei muito interessante esse edital da CECEL, que ele realmente aborda essas cidades pequenas, né, essas cidades do interiores, porque ele sabe que é ali que necessita. Então, o agente cultural, aqui é o que eu estava falando, que o agente cultural tem essa diferenciação do produtor cultural, porque um trabalha na gestão e o outro na execução. E aí, o que o agente cultural vai fazer? O agente cultural, ele vai fazer o processo que a gente chama de mediação cultural. Então, nesse processo, a meta é promover a aproximação entre indivíduos, as coletividades, as obras de cultura, as artes, os grupos que promovem cultura, e fazer com que as pessoas que participam desses eventos, né, tanto as pessoas que vão expor, ou que vão participar como um palestrante, né, um professor, um cacique, que vai trazer aquela história oral, né, que vai trazer aquela história social, essa a inter-relação entre esses grupos, né, que o agente cultural vai trabalhar, na mediação cultural, não é? E isso vai desenvolver não só conseguir ver realmente o que aquela comunidade necessita, mas também propiciar a diversidade cultural. Então, de novo, voltando, às vezes eu posso ser repetitivo, mas a minha intenção é essa mesmo, para a gente, algumas coisas, alguns pontos a gente relembrar e fazer esse elenco, né, a gente elencar isso como necessidade, que é essa caracterização dessa população, essa caracterização dessa cultura. Então, qual cultura que eu estou? Por exemplo, né, eu falando do meu caso, quando a gente vai ver na cultura de Minas, vamos falar, por exemplo, de festas populares. Em Minas, tem muito mês de junho, por exemplo. Mês de junho é normal, é hábito de ter festas juninas em casa, em vários lugares, né? Por exemplo, aqui a gente vem já para o Mato Grosso, são mais festas de comunidades, a gente tem bastante, né? As cavalgadas, a gente tem muito. A gente vai para essa região, né? Fora dessa região aqui do Nortão, que tem uma tradição, uma colonização mais do pessoal do Sul ou de outros, né? Eu, por exemplo, sou goiano, eu vim para o Mato Grosso em 2099, eu fui morar em Sorriso e fiquei nessa região aqui. Então, a gente tem né, o pessoal do Nordeste, que também é muito expressivo também aqui nessa nossa região. Aí, falando, né, nessas pormenorizações, a gente tem, por exemplo, os centros de tradições gaúchas, os centros de tradições nordestinas, não é? Aqui eu vejo pouco, mas em Minas eu vejo também muitos centros de tradições que tem a ver com a negritude, com essa questão da construção, né, dessa identificação racial, e também centros de indígenas. Então, isso é importante a gente saber e avaliar isso. E isso que é a mediação cultural. Então, dentro da cultura, a gente vai definir 2 itens, né? Na verdade, eu vou falar mais para frente o que é imaterial ou não, mas a gente tem o que são os bens culturais. Então, os bens culturais, lá na Constituição, ele é definido o quê? Constitui o patrimônio cultural brasileiro, os bens de natureza material e imaterial, né? Material, aquilo que é palpável, imaterial, aquilo que não é, né? Por exemplo, um conhecimento tradicional, um conhecimento milenar de uma cultura ribeirinha, né? Das populações indígenas, e esse conjunto de identidade, de ação e de memórias de diferentes grupos. E dentro disso inclui o quê? Formas de expressão, modos de criar, fazer e viver, criações científicas e artísticas, obras de artes, objetos, edificações,
o conjunto urbano e sítios de valor histórico, paisagísticos, artísticos, arqueológicos, ecológicos, científicos também. Esses são os bens culturais. Então, dentro dos bens culturais também, a gente tem o que a gente chama de valores culturais, que eles são intimamente ligados com a prática daquele povo, daquela cultura, daquela comunidade. Então, eles são constituídos historicamente e definem uma cultura singular, ou seja, uma cultura em si mesmo. Essa é a definição do valor cultural. Então, eles fazem parte dessa comunidade e organizam as instituições, a relação com a natureza, os seus ritos, né? As relações entre os indivíduos, esses que são os valores culturais. Então, em síntese, os bens de uma comunidade são construídos a partir dos seus valores culturais. E eles refletem como a comunidade compreende e vivencia a sua história, a gastronomia, a arquitetura, a preservação, né, a parte inteira, né, desse envolvimento da sociedade. Porque quando a gente vai falar sobre cultura, por exemplo, né, às vezes, muitas vezes a gente interliga realmente não, é só música, é uma exposição de arte, mas como que eu vou exemplificar para vocês? Mas realmente essa visualização, como que eu vou colocar essa expressão da sociedade, né? Por exemplo, hoje a gente, voltando à música, que foi o que eu iniciei lá na nossa aula, que eu estava falando sobre o sertanejo, as outras músicas, a gente tem hoje, por exemplo, uma cultura, principalmente nos jovens, né? A gente tem muito rap junto, tem muito funk junto. Eu não estou falando de letras ou de artistas que estão com questões de promiscuidade, outras coisas, né? Luxúria, essas coisas. Luxúria não, eu falo ostentação, essas coisas, não. Mas tem muitos artistas que estão fazendo isso e estão realmente reconhecendo os valores da sociedade. Teve um projeto também que foi aprovado nesse meu edital de identidades, que o agente cultural, se não me engano, acho que ela é de Cuiabá, alguma dessas regiões, eles vão fazer uma batalha de rap dentro de uma aldeia indígena. Então, isso é importante. Imagina, né? Rap com indígena não é uma coisa usual, não é? Então, é interessante a gente ver essa necessidade e o que está precisando, não é? E muitas vezes tem público para isso, né? Não vai ser um público de 3.000 pessoas, mas vai ser um público de 100, 200, 400 pessoas, que para a nossa realidade é muita coisa, né? Para os nossos pequenos municípios. Então, a atividade do agente, do gestor cultural, ela vai impactar várias ações de gerenciamento do projeto, como o diagnóstico de necessidades culturais, a elaboração do projeto, a definição de objetivos, de planejamento estratégico, divulgação, equipe, solução de problemas, qualidade, né? Porque isso a gente vai conversar um pouco na hora da gente construir, né? Isso é um princípio da qualidade. Na hora que a gente constrói uma determinada ação ou um determinado processo, você tem que acompanhar o desenvolvimento desse processo e os insights que saem desse processo. E isso é o processo de qualidade, né? E aí eu vou saber se isso realmente teve um impacto ou não, e aí que entra essa qualificação de qualidade. E, principalmente, a prestação de contas e a avaliação final do projeto. A prestação de contas realmente é para aquela pessoa, aquele órgão que te beneficiou, né, que fez o repasse do recurso, ele vai querer saber como que você executou. Então, dentro disso, a gente entra, já estamos caminhando para o final já, eu vou deixar para a próxima aula, a gente já fazer as divisões dos grupos, como vai ser, eu vou explicar como vai ser essa atividade para auxílio das ações presenciais, aí a gente vai dividir alguns grupos, aí na aula a gente vai definir essas pessoas que não moram nessas cidades polos, como que elas vão conseguir auxiliar. Mas é interessante, isso tudo a gente conversou, né? A gente passou um tempo conversando ali sobre essa questão da política, então a gente entra no lobby. Então, o lobby, ele
muitas vezes ele é caracterizado como uma ação não criminosa, mas como uma ação ilegal. Mas essa é uma definição, eu até achei massa, desculpa, eu até achei muito, muito legal essa definição, porque eu peguei lá da Câmara dos Deputados, eles têm uns materiais sobre isso, que tem um projeto que eles querem legalizar o lobby, né? Então, isso aqui é o material que a Câmara dos Deputados traz para nós. O que é o lobby? O lobby é um processo pelo qual indivíduos ou grupos de interesse em ações públicas buscam participar do processo estatal de tomada de decisões. Então, o lobby vai além da pressão política, porque é isso que o agente cultural também vai fazer. Então, na hora que a gente fala sobre como vai fazer o edital, por que certas coisas tem que ter, outras coisas não tem que ter, acaba que nós estamos fazendo lobby. E isso é no município, é junto do Estado, não é? É uma cobrança de uma coisa que não foi colocada no edital, ou de uma pontuação que não foi especificada no edital, que nem nós estávamos falando antes. Então, muitas vezes esse lobby ele vai parecer uma coisa errada, mas ele vai ser uma ação cotidiana do agente cultural. Ele vai precisar, muitas vezes, intervir em algumas tomadas de decisões públicas, porque, principalmente, esses recursos que nós dispomos, né, advém dos órgãos públicos, né, advém desse poder público. Então, gente, quero agradecer a presença de todos. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar, pode ficar à vontade. A aula vai ficar gravada. A gente vai começar a adentrar um pouco mais dentro dos projetos na próxima aula, falar um pouco mais sobre essas realidades, né, essas construções que necessitam se fazer. E aí eu vou relembrando para vocês, esse nosso curso, ele não é só, porque o material, não sei se vocês viram, que eu postei para vocês, ele tem a ver sobre a parte da gestão cultural. Então, eu realmente quis pegar aquele material e só dar uma pincelada, e quando a gente entrar na parte de empreendedorismo e inovação, a gente vai começar a sair um pouco da área cultural, mas vocês vão notar que tanto o planejamento, a gestão de tanto um projeto de empresa como um projeto cultural são as mesmas coisas, são as mesmas situações, né? A qualidade, o planejamento inicial, o planejamento estratégico é muito importante e, principalmente, esses retornos, esses feedbacks, né? Não é só a conversa, às vezes, com um ente público ou com um ente que está dando o dinheiro, mas esse network com outros agentes, o como eles fizeram, isso é muito importante na hora da gente construir esses projetos, tá? Agradeço a presença de todos, eu peço desculpa por qualquer coisa que eu falei meio sem lógica, mas eu espero, próxima semana é sábado que vai ser, eu não sei se todos vão poder, qualquer coisa a gente pode ir adaptando esses horários também, mas vamos ver como vai ser, qualquer dúvida vocês mandam num grupo, eu peço, Luciano, por exemplo, você falou desse contato, essas coisas, tudo que vocês tiverem, manda no grupo lá também para as pessoas ficarem informadas, tá? Eu vou mandar um material para vocês agora, que eu não mandei antes, que ele vai falar sobre, e eu acho interessante a gente abordar isso na próxima aula, ele vai falar sobre a importância, por exemplo, do MEI na promoção cultural. Então, eu, por exemplo, sou MEI, então a minha empresa é muito importante, né? Essa é uma categoria empresarial que tem muitos adeptos, né? Então, são pessoas que trabalham diretamente com a cultura, como pessoas que trabalham indiretamente. Por exemplo, para mim fazer uma iluminação, eu preciso de um eletricista, não é? Para mim fazer por exemplo, eu vou fazer um evento, alguma coisa, eu preciso de alguém servindo, ou vou fazer um coffee break. Então, tem esses outros serviços que são além da própria produção cultural. Então, isso a gente vai abordar na aula que vem, a gente vai trabalhar um pouco. Eu peço que vocês deem uma olhada no material, sem pressa, né? Como for, como vocês puderem. Mas vamos, aí semana que vem a gente vai entrar mais nessa parte prática do nosso curso. Eu vou começar a especificar um pouco mais sobre o que é projetos e essa parte do empreendedorismo, mas é importante que vocês já vão trabalhando com esse objetivo. Se vocês querem fazer um projeto de empresa, se é um projeto cultural.
Tudo bem, gente? Eu agradeço. Bom feriado para vocês. Bom final de semana e até a próxima semana. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Valeu demais. Bom feriado para todo mundo aí. Descansar não descansa não, que a proposta seria isso, mas acaba que a gente Tem acaba jeito cansando. não, né? Jacira, Boa você noite quer a falar, todos. você quer falar alguma Boa coisa, noite. Jacira? Não, tô dando só boa noite. Ah, boa noite para você, hein? Não se preocupa não, que eu sei que você é artesã. Eu estou precisando depois, nós vai conversar. Você vai mandar umas artes para mim aí. Tá ok. Fico com Deus hoje. Amém.